E aí, seus especialistas em geopolítica que não tem assunto e aí tem que ficar reciclando coisa porque não tem mais o que falar. Tudo bem com vocês? E aí, ontem o nosso querido Rock resolveu publicar um post no Instagram dele sobre os campos de concentração chineses. E a gente já sabe que isso aí é relação aos uigures, etc, né? E aí ele escreve: você sabia que em pleno século XXI a ditadura chinesa mantém campos de concentração com minorias étnicas? Arrasta para o lado e entenda melhor esse absurdo. Já vamos começar nessa primeira foto aqui, esse texto dele, né? Primeiro que a China já falou que fechou os campos de reeducação em 2016 ou 2018. Tem que confirmar isso aí, mas já foi, né? Já quase 5 anos. O que eles aqui chamam de campo de reeducação. Segundo que essa foto que ele posta, essa máscara com uma mão na frente ali, isso aí é do movimento terrorista, do movimento separatista do Turquestão do Leste, que até o ano passado era considerado um grupo terrorista no mundo inteiro, e aí os Estados Unidos convenientemente decidiram, ou não, agora eles não são mais grupo terrorista. Sim, mas é só coincidência, né? E aí vamos para a segunda foto. Detenção sem julgamento, trabalhos forçados e atos de tortura física e psicológica. Esse é o cenário descrito por uigures refugiados que vivenciaram centros de educação na China. Tá vendo? Antes era campo de concentração, agora ele já chama de centro de reeducação. São as palavras dele, né? Tem relatos de pessoas, né, que saíram da China e falam que passaram por esses processos. Tem muita gente que relatou já esse tipo de coisa. Tem gente que não tem credibilidade nenhuma, porque já mudou de versão N vezes. E também é ligado no Congresso Mundial Uigur, que não coincidentemente é bancado pelos Estados Unidos. Mas sim, existem relatos disso. Os uigures são uma minoria muçulmana que habita predominantemente Xinjiang, uma região autônoma da China, assim como o Tibete. Culturalmente, a etnia está diretamente ligada aos países da Ásia Central. Por essa diferença, existe desde 1950 um movimento separatista uigur na região. O Rock nem para fazer o serviço de pesquisa direito, porque na Wikipédia ele vai achar que o movimento separatista do Turquestão do Leste é mais velho que isso. Assim, já existe há mais tempo, né? Então, já tem treta rolando lá há muito tempo. Não é por causa do Partido Comunista ter vencido a Guerra Civil em 49, né? Que é a ligação que ele faz aqui, né, desde 1950. Não, já existia antes. E Xinjiang é a maior província da China, se eu não me engano também. Fica lá no oeste, na divisa com a Rússia, Cazaquistão, Afeganistão. Faz divisa com 6 ou 7 países. A partir de 2014, após uma visita de Xi Jinping, os relatos sobre um verdadeiro genocídio, olha só, da população uigur começaram a se multiplicar. Genocídio. Ele mudou de campo de concentração para campo de reeducação, agora é genocídio. Uma característica de genocídios que a gente vê pela história da humanidade é o deslocamento em massa de pessoas. Isso não é ele que está falando ali, né? Sou eu que estou falando. Isso a gente vê, né? Porque as pessoas fogem. As pessoas não vão ficar esperando as forças que estão executando esse genocídio chegar, né? As pessoas simplesmente vão fugir e vão embora. Isso não aconteceu em Xinjiang. A gente não vê uma massa de chineses cruzando as fronteiras. Como eu falei, Xinjiang tem fronteira com 6 ou 7 países, não me recordo exatamente do número. Então a gente veria a gente simplesmente fugindo porque a China não controla toda a fronteira que ela tem com os 14 países. Não tem como. Tanto que cruza gente legal para a China todos os dias. Para vir trabalhar aqui dos países mais pobres. Né? Então a gente teria visto isso. Principalmente numa era que todo mundo tem celular, satélite. Né? Seria fácil de ver essa movimentação que não existe. Voltando para o rock. Pesquisadores independentes, as aspas são minhas, estimam que mais de 1 milhão de uigures foram enviados para campo de concentração chinês. Volta ao campo de concentração. Então, tem um mosquito. Será que é mosquito? Esses pesquisadores independentes não são pesquisadores independentes, né? A gente já conhece aí, quem já segue o meu canal, meu primeiro vídeo sobre isso foi em 2020. O Adrian Zines é um alemão
que trabalha no Museu das Vítimas do Comunismo, não coincidentemente. Esse museu é bancado pelo Congresso dos Estados Unidos. Ele escreveu um trabalho em 2018, um trabalho muito porco, sim, muito porco. Rock, eu li o trabalho, tu não leu, como a gente conversou lá no Instagram, né? Eu li. E esse trabalho porco dele, ele fez o seguinte. Ele pegou números de suprimentos que eram enviados para uma prisão comum, ok? Uma prisão comum de criminosos comuns, numa cidade em Xinjiang. Ele pegou esses números do governo chinês. E o governo chinês publica esses números. E aí ele fez as contas ali, olha, baseado na quantidade de, sei lá, arroz, pão, etc., tem tantas mil pessoas presas nessa cidadezinha. Aí o que ele fez? Ele extrapolou para a província toda. Simples assim. Essa é a matemática de padaria que ele fez. Ele só extrapolou para a província toda. E aí, na cabeça dele, ok, entre 100 mil pessoas e 1 milhão de pessoas presas em campos de reeducação. Essa foi a matemática. Pobre e qualquer adjetivo que vocês queiram deixar nos comentários aí, porque foi isso que ele fez. E aí eu vou enfatizar um negócio aqui, que ele fala pessoas presas. Ele nunca falou 100 mil a 1 milhão de uigures presos. Porque, como eu falei, eram prisões comuns. Então tem uzbeques, cazaques, Hans, tem muitas etnias diferentes morando lá. Uigures são a maioria, mas são 46% da população de Xinjiang. E aí, 100 mil a 1 milhão. Vocês já viram alguém falar, olha, tem até 100 mil uigures presos em campo de concentração? Não, porque sempre usam um limite superior. Aí esse mesmo Adrian Zine, se vocês forem no Twitter dele, tem lá 2 milhões, 1 milhão e 700 mil, 3 milhões. Ele só vai jogando número. Não precisa de prova. Por quê? Ele publica esse artigo científico, entre aspas, na revista da OTAN, não coincidentemente. Uma mulher que era ligada à ONU, uma terceirizada, tá? Ela não era funcionária da ONU, assim como o Rock nunca foi. Uma terceirizada pega esse relatório, vai na ONU e discursa. No dia seguinte, Reuters, BBC, Associated Press, eles pegam isso e dizem: ONU afirma que. A ONU no mesmo dia fala: a gente não afirma nada porque esse relatório não é nosso. A gente não botou a mão nisso aqui. Não faz mais diferença. Já ganhou a credibilidade e já era. E até hoje repetem que, como eu fui falar com o Rock disse: olha, a ONU assumiu o seu Rock. Não. Porque tem no Google, é fácil de achar, mas esses caras são muito preguiçosos, para dizer o mínimo, né? Então, a ONU nunca admitiu que tinha milhões de pessoas presas em campo de concentração, reeducação, o que quer que seja. Nunca. Eles literalmente falaram o contrário, a gente não tem nada a ver com esse relatório. Isso é só um cara, tá? Isso é só uma das pesquisadores independentes. Além das violações dentro dos campos, o governo chinês limita a liberdade dos uigures e de outras minorias diariamente, obrigando os grupos minoritários a abandonar suas crenças, costumes e jurar fidelidade ao Partido Comunista. O que eu sei com relação aos uigures é, se eles quiserem viajar para fora da China, o processo é um pouco mais complicado do que uma pessoa comum, do que um Han comum. Por quê? Porque nos anos 80, os Estados Unidos, para lutar contra a União Soviética, foi lá e deu armamento e deu suporte e treinamento para um pessoal chamado Talibã, no Afeganistão. E nesse meio desse Talibã tinha um cara chamado Osama Bin Laden. E aí o que aconteceu nos anos 80 também? A China começou a se reabrir. E essas pessoas de Xinjiang começaram a viajar para outros países, incluindo o Afeganistão. E como eu falei, já existia um movimento separatista em Xinjiang há quase 100 anos, 80, 90 anos. E claro que tinha gente ali que era mais radicalizada, né, na questão da religião e de achar que eles tinham que realmente partir para uma agressão contra o governo chinês. Esses caras vão para o Afeganistão, entram em contato com o Talibã, recebem treinamento, recebem armamento, voltam para a China e começam ataques terroristas. Esses ataques terroristas vão até 2013. Também, se eu não me engano. Que eu já fiz esses vídeos já em 2019, 2020, eu não me lembro dos números exatamente. Mas é por aí 2013. Nas Olimpíadas de 2008 teve atentado terrorista.
Teve ataque terrorista. E é por isso que o Facebook é proibido aqui, porque esses caras estavam se organizando dentro do Facebook. E aí a China, o que fez? Começou esses centros de reeducação, assim como a França fez depois de ataques de radicais islâmicos, muçulmanos, em solo francês. Mas ninguém fala, nossa, que absurdo a França ter feito isso, né? Enfim, aí a China vai lá e cria esses campos de educação para desradicalizar essas pessoas. Isso é o que o governo chinês afirma. Na cabeça do Rock, isso é um campo de concentração. Então, eles têm uma limitação de movimentação. Dentro da China, eu não sei dizer. Eu sei que para sair da China, sim, existe uma dificuldade maior para eles poderem viajar. Sobre abandonar crenças, o que eu sei é que Xinjiang tem 20 e poucas mil mesquitas. Então, assim, tem mesquita para quase todo mundo que mora lá, provavelmente. Tem mais mesquita que a Turquia, que é um país muçulmano. Eu não sei se existe uma opressão religiosa forçando a abandonar a crença. Isso eu não vou falar porque eu não sei. Eu duvido que o Rock saiba e provavelmente as fontes dele são Reuters, Associated Press e afins, né? Porque eu pedi para ele me mandar esses artigos e ele falou pesquisa aí. É esse nível. Sobre jurar fidelidade ao Partido Comunista, eu acredito que deva acontecer para algumas pessoas, tá? Sabe? Assim, porque os políticos na China eles têm que prestar acho que tem que prestar um juramento, uma parada assim. Mas isso não é para todo mundo, tá? Não deve ser para todo mundo. Entre os relatos mais assustadores está o Tursunai Xiaodong. Desculpa a minha pronúncia aqui, porque eu não faço ideia de como é que pronuncia esse nome. Ele passou meses em um desses campos e contou que todas as noites as mulheres eram sistematicamente abusadas sexualmente. Eu me recordo de um relato que ficou famoso de uma mulher que teria sido sobrevivente desses campos, que o primeiro relato dela não tinha nada de abuso sexual. Ela falou que tinha pressão para as pessoas, né, aprenderem e desradicalizar, etc. E ela foi mudando o relato dela com o tempo. Até que chegou no momento que era estupros e etc. Não coincidentemente, ela estava ligada à CIA. Mais pra frente, né? No começo não. Mas é tudo coincidência. E aí quando eu falo isso pro Rock, ele diz, não, isso é tudo teoria da conspiração. Tem documento disso, é fácil achar, sabe? É tudo fácil. Quando não se é preguiçoso, né, Rock, é fácil. Eu não sei se é essa pessoa. Tá? E aí eu também não estou dizendo se não teve, se teve ou se não teve. Mas eu gosto desses ângulos dessas fotos, né? Que eles pegam uma foto com qualquer coisa desfocada, a bandeira da China no fundo, para passar a impressão de que é um arame farpado, cerca, etc. E pode ser qualquer coisa. Né? Em 2022, um grupo de hackers vazou milhares de documentos detalhando o funcionamento do campo de concentração. Mais de 14 grupos de mídia de 11 países diferentes trabalharam para comprovar a autenticidade dos materiais. E eu lembro desse relatório porque os chineses começaram a apontar um monte de erro de escrita em chinês, mas muito erro, de coisa básica, de chinês básico. Então tem muita coisa nesses documentos que foi maquiado. E aí eles foram começar a correr atrás das informações, porque cada arquivo que a gente quer no computador ele tem ali um históricozinho, né? Que é a mesma coisa de foto, né? Quando vai ver uma foto tem um monte de informação ali da câmera, da data, do software, etc. Né? Arquivos também tem isso. E os caras acharam o nome de quem fez no Japão. Então, eu não estou dizendo que todos os dados foram mexidos ou foram alterados, etc. Mas parte disso aí foi com certeza mexida por gente que mal sabia falar chinês no Japão. Não coincidentemente, um cara que é do Congresso Mundial Uigur mora no Japão. Congresso Mundial Uigur, que é bancado pelo Congresso dos Estados Unidos. Tudo coincidência. E assim, ninguém mais fala dessa história, desses documentos, né? Com a impossibilidade de negar a existência dos centros, nunca houve negação. A existência dos campos de educação está em todos os documentos chineses oficiais. A gente tem que lembrar que tudo isso aí, tudo, parte de documentos chineses. Tudo. Então, a existência dos campos está lá. O primeiro artigo científico do Adrian Zeiss é baseado em dados do governo chinês. Então, a China nunca negou que existia campo de educação.
O que eles falam é que não é campo de concentração. Pequim passou a argumentar que as instalações nada mais são do que uma forma de se proteger do terrorismo e educar a população, chamando eles de campos de educação, que foi sempre o que eles fizeram. Essa foto, no fundo, é da ASP. A ASP é uma instituição, uma think tank australiana, que os caras começaram a investigar, usar a imagem de satélite para falar, olha, campo de concentração, campo de concentração, campo de concentração. Basicamente, todo prédio com muro alto, arame farpado ou torre de vigilância, eles colocaram como campo de concentração. E eles usaram fotos em preto e branco para dar uma dramatizada. E aí o que aconteceu? Os chineses aqui viram esse relatório. Gente em Xinjiang, que chineses, estrangeiros que moram lá, começaram a ir nesses locais e tirar foto dos locais para mostrar que tinha lugar que era prédio, tinha lugar que era escola. Porque assim, no Brasil, eu estudei em escola que tinha arame farpado. Sabe? Tinha cerca elétrica. Por quê? Tinha muita violência em Xinjiang até poucos anos atrás. Então os caras vão meter uma cerca, um muro alto e cerca. Simples. Se esses caras resolver ir para o Brasil, tirar foto de satélite, eles vão achar muito campo de concentração. Então, não tinha prova nenhuma. A prova dos caras era, tá aqui, ó, prédio alto, muro alto, arame farpado, campo de concentração. Me espanta que o Rock colocou o que a China, né, afirmou, né? A maior ditadura do mundo, os Estados Unidos, tem na mentira e arbitrariedade os sinônimos da sua conturbada visão de justiça. Mirou na China e acertou os Estados Unidos, cara. O Rock é uma maravilha, cara. O Rock é uma maravilha. Eu agradeço, cara. Eu agradeço porque eu tenho conteúdo. Porque é literalmente os Estados Unidos. Tem na mentira e arbitrariedade os sinônimos de sua conturbada visão de justiça. Olha, a gente precisa invadir o Iraque porque nesse pote de talco aqui tem arma de destruição em massa. Mas olha, que mágico, não tinha arma de destruição em massa. A gente tem que invadir o Afeganistão porque sim. Porque a gente tem que ir lá vingar o 11 de setembro. A gente tem que invadir o Vietnã porque malvados comunistas. A gente tem que invadir a Coreia do Norte porque malvados comunistas. Conturbada visão de justiça. Né? E agora que eles querem, a gente tem que arrumar uma guerra com a China porque sim. Porque os políticos dos Estados Unidos já falaram, a gente não vai fazer isso pelas pessoas de Taiwan. A gente tem que fazer isso para conter a China. Então, isso é a conturbada visão de justiça, Rock. O sistema prisional para minorias de Xi Jinping é um exemplo da sofisticação do Partido Comunista Chinês em normalizar o aceitável. Cara, mira na China, acerta os Estados Unidos. Os Estados Unidos normaliza invadir país, matar 500 mil pessoas no Iraque, incluindo 100 mil crianças. E aí? Os Estados Unidos normaliza embargos criminosos contra a Coreia do Norte e Cuba. O Rock fala alguma coisa? Não fala. Né? Porque o Rock é só anticomunista raso. Eu já tive a infelicidade hoje, inclusive, de mandar mensagem para ele para tentar explicar esses pontos. É um adolescente discutindo. E ainda reclama porque eu faço vídeo debochado e eu uso adjetivos nos meus vídeos. Sabe, é um adolescente. O cara, inclusive, chegou a dizer que eu tô apaixonado por ele. Esse é o nível de argumentação do Rock. Mas é isso, né? Tem mais alguma coisa aqui ou é só propaganda dele? Feio pra cacete. Então é isso aí, né, gente? A mesma ladainha, requentando história, nada de novo, nada. E tem uma parada que o Jones Manuel fala aqui, que agora eu tenho que achar, esqueci de marcar o ponto. E apoiar a China no que for progressista e avançado, não incorporar campanhas anticomunistas e orientalistas como o elétrico e postos do pré-sal e por aí vai, a gente teria que apoiar a China no que for progressista e avançado, não incorporar campanhas anticomunistas e orientalistas, como a questão dos uigures, né, que agora ninguém lembra mais, mas até 2 anos atrás dizia que a humanidade estava acabando, que os chineses da região de Xinjiang estavam matando os uigures, e aí já não mata mais, não tem mais genocídio, o povo já esqueceu da pauta. Johnny, só duas correções, né? Uigur e Xinjiang. Mas é isso aí, né? Quem se importa com o Uigur agora? Ninguém se importa mais, porque o negócio é Taiwan e Ucrânia. O Rock só tá requentando coisa velha para ver se ele volta, né? E como eu falei, Rock, obrigado, cara. Continua falando besteira. E como eu te disse no Instagram,
Enquanto tu estiver mentindo, vai ter gente aqui para desmentir, eu sou um deles.